Pessoal, o vídeo de hoje aqui no canal tá incrível porque vamos falar sobre como era a organização política de Westeros durante a Dança dos Dragões, que será o conflito principal adaptado em House of the Dragon. Como será que cada reino, cada casa e família se posicionou na maior guerra civil registrada em toda a história de Westeros? Quem será que os Starks, os Lannisters, os Martells, os Hightowers e todas as outras grandes famílias apoiaram durante a Dança dos Dragões? Qual é o papel de cada um deles na história? Eu fiz uma pesquisa bem grande aqui para vocês, então já deixa seu like aí embaixo do vídeo se você quer conhecer e entender um pouco mais dessa história fantástica que vamos ver na nova série de Game of Thrones. E só avisando, pessoal, nesse vídeo eu só vou introduzir o que cada casa fez, então não vai ter nenhum spoiler. Bem, sem mais enrolação e bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente precisa entender para nos orientar é que essa história se passa em aproximadamente de 200 a 170 anos antes dos eventos de Game of Thrones. Os Targaryens já haviam conquistado Westeros com a Visenya, com a Rhaenys e com Aegon há mais de 100 anos, então muita coisa era bem parecida, assim como a gente viu lá em God. Porém, pessoal, a maior diferença com certeza é que Westeros não era formado por 7 reinos e sim por 6, porque Dorne, lá dos Martells, ainda não havia sido conquistado. Vocês devem saber que o Aegon Targaryen nunca conseguiu conquistar Dorne. Isso só foi acontecer com o rei Daeron Targaryen, que era o neto da Rhaenyra. Porém, isso só aconteceu muitos anos após a dança. Na história que vamos ver em House of the Dragon, Dorne ainda era um reino, ou melhor dizendo, um principado totalmente independente. Eles foram convidados sim para participar da guerra pelos dois lados, ou seja, tanto pelos verdes quanto pelos negros. Porém, pessoal, ao mesmo tempo que eles não gostavam do Daemon Targaryen por causa da guerra da triarquia, que a gente vai falar em seguida, eles também achavam correto uma mulher, ou seja, a Rhaenyra Targaryen, poder governar o Westeros. Logo, eles ficaram neutros e não participaram da Dança dos Dragões. Sobre a triarquia que eu falei agora há pouco, ela foi uma peculiaridade política da época da dança. Vocês devem se lembrar aí de Game of Thrones das Cidades Livres. Pois bem, pessoal, algumas décadas antes da dança, por volta do ano de 96 depois da conquista, as Cidades Livres de Myrrh-Lys e Tyrosh formaram uma aliança política que ficou conhecida como Triarquia. Eles eram bem poderosos, tinham um poder naval muito grande e quase tomaram conta de todo o Mar Estreito durante o governo do Viserys. Isso só não aconteceu, pessoal, porque o Daemon Targaryen, junto com seu dragão, que foi o Caraxes, quase aniquilou eles no que ficou conhecida como a Guerra dos Degraus. E por odiarem o Daemon, a Triarquia fechou um acordo com os Verdes durante a dança e apoiou o rei Aegon II durante a guerra, protagonizando assim a maior batalha marítima de toda a história de Westeros. Porém, não se preocupem que os negros também tiveram apoiadores muito importantes. Um grande aliado dos negros foi a casa Arryn do Vale, que na época da dança era governada pela Jaime Arryn, que era tia da Rhaenyra Targaryen. Obviamente, além da relação de sangue entre as duas, a Jaime, por ser mulher, também apoiaria outra mulher legítima para governar o Westeros. Por outro lado, pessoal, a casa Lannister e todos seus vassalos das terras ocidentais apoiaram os Verdes e o rei Aegon II durante a guerra. Acontece, pessoal, que muitos anos antes da Dança dos Dragões começar, a Rhaenyra Targaryen visitou Casterly Rock, a sede da casa Lannister, e durante um banquete, os gêmeos Jason e Tyrion Lannister disputaram a mão da princesa. No final das contas, a Rhaenyra não gostou de nenhum deles, isso provavelmente deixou eles bem irritados. Anos e anos mais tarde, o Jason acabou virando o protetor das terras ocidentais e o chefe da casa Lannister, enquanto o Tyrion acabou virando o mestre da moeda. E quando a dança começou, pessoal, os dois resolveram apoiar o rei Aegon II. E o mesmo aconteceu com a casa Baratheon e todas as outras casas a Terras da Tempestade. Apesar do Lord Boron Baratheon dobrar o joelho para Rhaenyra Targaryen quando ela era jovem aí, anos antes da dança, o seu sucessor, o Borros Baratheon, não acreditava que a Rhaenyra gostasse da casa Baratheon e confiava que os Verdes até poderiam fazer um governo melhor. No começo da Dança dos Dragões, o Aemon Targaryen foi lá para Ponta Tempestade oferecer a sua mão em casamento para a filha do Borros Baratheon e ele acabou aceitando. E fora isso, pessoal, o Borros Baratheon era primo da Rhaenys Targaryen, a rainha que nunca foi, e ele sempre se sentiu abandonado por ela. O Borros acreditava também que uma guerra não aconteceria e que a Rhaenyra, por ser uma mulher, era fraca e logo ia fazer as pazes com Aegon II. Obviamente, né, pessoal, ele estava muito, mas muito enganado. Enquanto isso, a gente tem a Campina, que vocês já devem saber, é o reino mais próspero e poderoso
poderoso de Westeros. Porém, aqui as coisas ficam bem complicadas, porque quando a dança começou, pessoal, o Lyonel Tyrell, que era o herdeiro de Jardim de Cima, era apenas um bebê, e a sua mãe, que era a regente, resolveu não tomar partido na guerra, ou seja, ela deixou a casa Tyrell totalmente neutra no conflito. E isso, pessoal, acabou gerando uma grande confusão, visto que a sede da casa Hightower, ou de tal, a casa da Arsene e do Otto, ficavam lá na Campina. Eles obviamente resolveram apoiar os verdes. Enquanto isso, muitas outras casas menores da Campina apoiaram a rainha Rhaenyra Targaryen devido aos votos que eles fizeram quando ela era mais jovem. E muitas dessas casas eram próximas de Old Town, tal como a casa Costane, Besbury e a casa Tarly, lá da família do Sam de Game of Thrones. Eles basicamente cercaram os verdes e isso acabou resultando numa das maiores batalhas que vimos aí durante a dança. Não vamos esquecer também da casa Tully, que era a protetora das terras fluviais. A casa Tully tentou aí se manter neutra no começo da dança, apesar do seu lord, o Grover Tully, querer apoiar os verdes. Ele era muito velho e fraco quando a dança começou, e por isso o seu sucessor, o Aemon Tully, não quis se meter na guerra. Até que o Adam Velaryon foi até as terras fluviais buscar apoio, intimidou eles com seu dragão, e fez com que as terras fluviais acabassem apoiando a rainha Rhaenyra Targaryen. E não menos importante, a casa Greyjoy, a governante das Ilhas de Ferro, que também tinha esse posto durante a Dança dos Dragões. Nessa época, pessoal, o Lord Dalton Greyjoy era o senhor das Ilhas de Ferro. Visto que ele tinha uma frota gigantesca a seu dispor, o rei Aegon II ofereceu ao Dalton Greyjoy um lugar no pequeno conselho caso ele apoiasse os verdes. Porém, o Daemon Targaryen foi muito mais esperto e pediu que o Dalton apenas atacasse os Lannisters e que tomassem tudo o que quisessem deles. E foi exatamente isso que o Dalton fez, pessoal. Foi uma grande jogada do Daemon, porque além de enfraquecer os verdes, tirando todo o ouro que os Lannisters tinham na época, também deixou o rei Aegon II sem frota nenhuma. Enquanto aos Starks, pessoal, assim como eu já expliquei aqui antes no canal, eles apoiaram a rainha Rhaenyra Targaryen após o Pacto de Gelo e Fogo, que se você quiser saber mais sobre, eu explico melhor no vídeo aí que tá aí nos cards. Resumidamente, no começo da guerra, os Starks eram um reino muito isolado dos conflitos políticos de Westeros. No entanto, uma aliança política proposta pelo Jaehaerys Velaryon, o filho mais velho da Rhaenyra, fez com que o Cregan Stark, o Lorde e o Protetor do Norte na época da dança, apoiasse a rainha. Bem, pessoal, esse foi um grande resumo de como Westeros ficou durante a Dança dos Dragões aí nos livros. É só para mostrar para vocês o quanto essa história é super complexa e grandiosa e tem aí um potencial gigantesco de ser adaptada. Compartilhem esse vídeo aí com aquele seu amigo que quer saber mais sobre House of the Dragon. Por hoje era isso, pessoal. Deixem seu like aí embaixo no vídeo para ajudar o canal. Até a próxima. Valeu e